Para tudo que tu está fazendo e vem comigo aqui que a gente tem muita notícia de qualidade para você, então já se acomoda no sofá aí. E a gente já começa com a ex-primeira-dama do Peru, exatamente isso, aquela que veio para o Brasil a convite de Lula, né? Que o Lula mandou um avião lá buscar ela, será convocada pelos deputados para prestar esclarecimentos sobre a Lava Jato. Exatamente isso, ela é considerada um arquivo vivo sobre a Lava Jato e a corrupção que aconteceu na América Latina. Ela vai ser convocada para prestar esclarecimentos. Além disso, pessoal, Coppola diz que o fiasco do dia 1º de maio mostra a impopularidade do governo Lula e serve para falar ainda da fraude no INSS. Exatamente isso, tá? Então, né, flopou total, né, as manifestações de 1º de maio. Além disso, Bolsonaro avisa apoiadores aí que pode ir sim à manifestação do dia 7 agora de maio, né, que vai ser em Brasília. A gente vai trazer também outra notícia aqui da deputada Bia Kicis, que diz que será votada na CCJ o recurso do PL que interrompe o processo contra o Ramagem pelo suposto golpe de Estado, né? Coisa que está deixando os ministros do STF de cabelo em pé. Além disso, pessoal, simplesmente está acontecendo uma debandada de auxiliares da Simone Tebet do seu Ministério do Planejamento. Exatamente isso. O pessoal já está desembarcando deste governo, né? E por fim, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, simplesmente decidiu não comparecer à sessão da Comissão de Segurança Pública no Senado, que investiga o seu ex-assessor, né, o Eduardo Tagliaferro. Então, simplesmente o Moraes não quis aparecer. Eu vou trazer tudo isso com detalhe para você nesse vídeo e muito mais. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e sem mais delongas já vamos aqui para a nossa primeira notícia, que é justamente sobre a ex-primeira-dama aí do Peru, né, pessoal, que ela será convocada, tá, pelo senador Magno Malta para prestar esclarecimentos, exatamente isso, esclarecimentos, né, sobre o caso o esquema da Odebrecht aqui no Brasil, tá? Então, o senador Magno Malta alerta para o risco à vida de Nadine Heredia, que teria informações sobre nomes influentes no esquema justamente aqui da Odebrecht, tá? Então a gente já vai falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje. Então a gente já começa aqui, pessoal, com Nadine Heredia, ex-primeira-dama aí do Peru, que deve ser convocada a prestar esclarecimentos aí sobre a Comissão de Direitos Humanos no Senado, por envolvimento no escândalo de corrupção relacionado à Odebrecht e pela aliança política do atual governo brasileiro. O esquema de corrupção no qual ela foi, a ex-primeira-dama do Peru se envolveu, foi investigado pela Lava Jato e ela foi condenada a 15 anos de prisão. Tá aqui ela, né, pessoal? Então, a proteção para a ex-primeira-dama do Peru, né, o parlamentar aí, Magno Malta, falou que atua para convocar a Nadine Heredia ao Senado e também oferecer segurança a ela. A convocação da Nadine Heredia está pronta, né, afirmou o Magno Malta, só não sabemos onde encontrá-la. O pedido de proteção para ela também está concluído, afinal trata-se de um arquivo vivo. Tá aí, pessoal, vamos ver se o Magno Malta consegue trazer a ex-primeira-dama do Peru, né, condenada a 15 anos de prisão e que o Lula mandou buscar um avião da FAB direto lá no Peru, né? Próxima notícia aqui, o Caio Coppola, né, pessoal, dizendo que o fiasco do 1º de maio mostra toda a impopularidade do Lula e serve para falar da fraude do INSS. Vamos ouvir aqui. Olha, esse fiasco do 1º de maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS. Ao contrário da narrativa repetida à exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27
7 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas, mas eles sabiam que a imprensa sabia. E que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, 1 ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte, todo o mérito pela apuração, pela denúncia dessa fraude bilionária, pertence exclusivamente à imprensa. Assim como foi no caso do Mensalão, o primeiro de tantos escândalos de corrupção do lulopetismo. Agora, imaginem que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis. É óbvio que o Lula regou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive. Ano passado, quando o Lula e o PT e os sindicatos falaram aí para uma plateia vazia no Dia do Trabalho, essa foi a manchete do Estadão. Lula reclama de baixo público em ato do 1º de maio em São Paulo. Evento foi mal convocado. Mal convocado? Será que a militância não sabia que dia 1º de maio é dia de vestir vermelho e comer mortadela? Hein? Claro que sabia. Todo trabalhador sabe que tem festa sindical no 1º de maio e todo trabalhador faz questão de não ir, porque quem trabalha não se sente mais representado pelo PT, pela CUT, pelo peleguismo em geral. Houve um despertar político na sociedade brasileira produtiva. O trabalhador agora sabe que quem explora a sua força de trabalho não é o patrão, o capitalista malvadão. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, que, em média, fica com 40% da sua renda na forma de impostos e taxas. Ou seja, o trabalhador esclarecido sabe que ele trabalha até o dia 29 de maio só para pagar um governo atolado em corrupção, em privilégio e em esbanjamento. Alguém acha, em sã consciência, que esse trabalhador, no seu feriado de 1º de maio, vai querer prestigiar um governo que acabou de assaltar os aposentados e aplaudir o Lula, estrela da Lava Jato, aplaudir o ministro da Fazenda, conhecido como Tachad, aplaudir a primeira-dama, apelidada de Esbanja? O melhor mesmo para o Lula, Basília, é botar a culpa nos companheiros do sindicato e faltar a sua própria festa esvaziada. Tá aí, pessoal. Então, o Caio Coppola simplesmente impecável aqui, né? Falando diversas verdades aí que estão acontecendo no Brasil hoje em dia. Bolsonaro avisa apoiadores que pode ir à manifestação no dia 7 agora, pessoal, de maio, tá? Então vamos ver o vídeo aqui, né, do Bolsonaro falando aqui com a multidão aí. Vamos ouvir aqui. Todo mundo volta a Bolsonaro, né? Bolsonaro! Eu te amo, filha amada! Pastora Lili Carabina te ama! Meu presidente, Bispo Fernando Pé, a paz, tudo bem? Que alegria falar com o senhor tá vendo essa cara preta baiana aqui direto. A gente orando aqui. 19 dias, presidente. A gente aqui junto com o senhor aqui na porta. E graças a Deus nós estamos agora, acabamos de fazer a oração das 21 horas, mas nós vamos fazer a oração pelo senhor de novo. E queremos dizer para o senhor que a celebração que nós estamos tendo e a gratidão a Deus pelo que Deus fez e vai continuar fazendo na sua vida. Pessoal, então, videozinho aqui mostrando... Na hora de escolher o banco dos seus investimentos, escolha o BTG Pactual. Eleita a melhor plataforma para investir. Aqui, ó, comercial, continuar aqui. O Deus de toda excelência, o Deus de toda consolação, o Cristo vivo,
Esse Jesus que disse assim, a cova de Bolsonaro eu fecho, o caixão de Bolsonaro eu fecho, porque Bolsonaro vai voltar a presidir essa nação e a nação vai voltar a ser feliz. Amém. Nós estamos batendo nessa tecla. E o senhor pode ter certeza que todos nós aqui juntos estamos esperando o senhor sair. Porque nós vamos sair juntos tocando fogo nessa Brasília com carreata. Essa é a nossa petição. A gente só sai da porta do DF Star já com o senhor andando aqui em cima de um carro de corpo de bombeiro, ou se for no carro fechado. Fala pro doutor preparar aí que Bahia vai pegar fogo. E nós vamos fazer a festa. Amém? Agora fale conosco. Queremos te ouvir. Deixa eu falar também, gente. Deixa ele falar. Tudo bem comigo? Foi uma cirurgia difícil. Louvado seja Deus. Invasiva, 12 horas. Depois veio daquela tentativa de execução do lulista, né? Adélio Bispo. Sim. E até Lazar. A paixão estava com a gente, até Lazar. A cirurgia agora foi bastante complicada, a recuperação, tem difícil o tempo de duração dela. Mas agora eu acredito que a partir de... Está curado, em nome de Jesus. Sábado, domingo, no máximo, eu live, tudo que é equipamento aqui começa a viver aqui, experimentando normalmente. Amém. E mais uma semana em casa eu volto à normalidade. Em nome de Jesus. Essa é a nossa fé. Deixa eu fazer a minha declaração aí, Dudu. Essa é a nossa fé e sabemos que Deus, Ele sustenta o Senhor nas mãos dele. E o Brasil literalmente está aguardando o Senhor com muita alegria e com muita honra, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra vai completar. E os... Aí, pessoal, então Bolsonaro, né, falando aí com apoiadores, e se possível for, com certeza ele vai aparecer no ato do dia 7 de maio, tá, pessoal? Próxima notícia aqui, deputada Bia Kicis diz que será votado na CCJ o recurso do PL que interrompe o processo contra o Ramagem pelo suposto golpe na próxima de semana Estado. Nós iremos votar na CCJ o recurso do PL sobre a sustação da ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal. O presidente da CCJ disse que não, nós é que temos que aplicar a Constituição de acordo com os nossos critérios. Ao Supremo Tribunal Federal cabe apenas dar ciência a esta casa, para que esta casa decida sobre a possibilidade ou não de sustação da ação penal. Cuida-se de ato deliberativo interna corporis e soberano desta casa, que nenhum outro poder pode pretender interferir. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. A imunidade assegura a liberdade de opinião de cada um dos membros dessa casa. Assim... Tá aí, pessoal. Então, né, Bia Kicis dizendo que será votado, sim, na CCJ esse recurso para interromper o processo contra o Ramagem. Próxima notícia aqui, pessoal, simplesmente uma debandada, um apagão aí, né, no Ministério do Planejamento. Os principais auxiliares abandonam Simone Tebet. Saídas são atribuídas à frustração com o governo e dificuldade de articulação e falta de prestígio da pasta. Aí, pessoal, cabide de emprego do governo Lula, né? Me diz aí alguma coisa que a Simone Tebet tenha feito nesse governo aí, nesse ministério, né? Então, dos 6 secretários do alto escalão nomeados pela Simone Tebet, no início do governo Lula, 3, o Ministério do Planejamento e Orçamento, apenas 1 permanece. Isso se dá em 2 anos e 4 meses depois da posse. O único remanescente é Gustavo Guimarães, considerado o número 2 da pasta. Todos os demais deixaram seus cargos. Olha isso, pessoal. Então, a Tebet sofre um desgaste interno e frustrações com a estrutura, né? Entre os fatores que ganharam repercussão está a frustração com os obstáculos para levar adiante agendas estruturantes da pasta. A avaliação entre técnicos do MPO é que o imediatismo que rege parte das decisões do governo atrapalha iniciativas de médio e longo prazo. Tá aí, pessoal, todo mundo desembarcando deste governo. E, por fim, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente não compareceu à sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, que investiga seu ex-assessor. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, não compareceu na audiência no Senado que investiga seu ex-assessor Eduardo Talhaferro. Mais informações com André Anelli.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não compareceu à sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, destinada a obter informações sobre o caso do ex-assessor dele, Eduardo Talhaferro. Alexandre de Moraes havia sido chamado a esclarecer o suposto uso de órgãos do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, quando era presidente da Corte, para produzir relatórios sobre desinformação nas eleições, relatórios esses que posteriormente contribuíram para investigações contra apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O ex-assessor do TSE também não compareceu à sessão, mas por meio do advogado dele, pediu que a audiência fosse reagendada. Já o ministro do STF não enviou explicações, segundo o presidente da comissão, o senador Flávio Bolsonaro. Por se tratar de um convite, o magistrado não era obrigado a comparecer. Mesmo assim, ele foi criticado por apoiadores do ex-presidente da República. Além de Alexandre de Moraes, os juízes auxiliares dele, Marco Antônio Martins Vargas e Ayrton Vieira, também não marcaram presença. De Brasília... Aí, pessoal, então, frustrada aí essa audiência aí para justamente investigar o ex-assessor Eduardo Tagliaferro, né? Então, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Me conta aí o que você acha desse Ministério do Planejamento da Simone Tebet. Está simplesmente esvaziado, está todo mundo pulando fora do barco. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.